Então, gente, eu vou só continuar então aqui. Como, apesar disso ser um assunto já dado, eu estou complementando a aula para a gente finalizar e partir para a parte de psicologia, mas como eu acrescentei alguns slides da aula passada para essa, eu estou aproveitando para já falar do exemplo que eu só citei na aula passada, mas não mostrei ele ao vivo e a cores, né? Principalmente a cores, que é o nosso principal interesse aqui, é o nosso tema. Então eu estou mostrando aqui para vocês um caso onde eu tenho um ambiente que tem as duas situações de toque de cores que eu falava da técnica, e o cara que usou divinamente essa composição. Eu falava que você não é tão interessante que você toque duas cores que são extremamente saturadas, com grandes proporções, porque elas tendem a causar sensação psicológica desagradável. Então, o que ele fez? Ele saturou uma parede com laranja, e quando ele foi usar um azul, notem que esse azul já está mais desaturado, ele já é um azul tendendo para o cinza, apesar de não ser um azul claro. Vejam, gente, suavizar uma cor, a maioria dos leigos pegam a cartela de cores, e fazem, deixa até minha cartela de cores para lá. Tá aí? Ah não, eu não estou aqui, eu estava chegando. Então o que o leigo tende a fazer? Ele vai lá e fala assim, eu já usei uma cor forte. Então agora bora usar essa cor aqui. Vai lá embaixo, pega quase no branco. Ninguém nem sente que ele quis usar aquela cor. A pessoa como eu, né, que tem a visão péssima, que não enxerga nada, e deve ser por isso que eu gosto tanto de usar cores, ela passa e diz assim, beleza, você botou um azul forte aí e misturou com branco, né? Porque eu realmente não sinto. Eu tenho no meu portfólio, vão ver no meu site depois, uma casa que ela tem umas piramidales grandonas na frente assim, que a minha cliente combinou verde clarinho com verde clarinho e branco. Eu passo na frente da casa e eu digo, tudo branco. Para mim a casa toda é branca. Teve oportunidade. Perdeu. Eu fiz volumetria para poder destacar as cores, para ter cores diferentes, com tons um pouco acima do outro, para usar uma isocromia. Ela botou tudo de uma cor só e ainda comprou a telha da mesma cor. Para combinar. Não é óbvio, né? Isso, tem que combinar. Então, gente, vejam. Dicas de novo para vocês agora, um pouco mais voltado para a técnica e situações que aparecem. Se você vai usar um objeto na frente de uma parede, quer dizer que essas cores vão se tocar na nossa percepção visual. Se essa parede já é extremamente saturada, a gente não faça a mesma coisa com o sofá se ele for grande, a não ser que ele seja pequeno, porque as proporções são menores e aí você não vai causar um impacto tão grande. Mesmo ele sendo pequeno, tenha cuidado, prefira usar uma mais saturada, a outra menos, porque esse toque de cores é desagradável. Aqui está vendo o toque de novo, porque tem um objeto sobrepondo o outro, a gente vê o toque do sofá sobre a parede e tem um toque real de uma parede encostando na outra, isso é importante saber. E ele teve o cuidado de fazer isso até com o uso dos vasos, e ele ainda teve outro cuidado de usar equilíbrio visual. Quem estudou a parte básica de design viu que existe equilíbrio, então a parede está mais pesada para um lado do que o outro, então ele descentralizou o sofá para causar compensação. A pessoa que fez isso daqui, ela saca muito em composição visual, não foi eu, tá? Foi outra pessoa. Não estou assim elogiando o que foi eu que fiz, não. E aqui um outro caso também, né? Olha lá, o azul sobrepondo aqui o amarelo dourado com um azul meio violetado, está fazendo uma harmonia complementar, e ele usou um azul um pouco mais desaturado e saturou bem o amarelo, né? Porque ele sabia que esses dois objetos iam se tocar. Uma coisa que eu esqueci de falar, gente, é muito desagradável visualmente também, quando você faz duas cores se tocar e elas fazem parte do mesmo plano. Isso é desagradável, tá? E normalmente isso dá duas sensações psicológicas ao homem. Ou de pobreza que eu estou falando é pobreza visual, não quer dizer que eu botei duas cores e eu sou pobre não, tá? É pobreza de raciocínio, ou pobreza visual, pobreza de composição visual, pobreza de percepção, pobreza de imaginação, tá? Então, evitem trabalhar com cores destacadas em volumes que são adjacentes.
Ressalte, crie um relevo, crie uma interrupção, coloque uma parede com um relevo maior que a outra, provoque alguma coisa para destacar e diferenciar. Ou simplesmente aproveite que já existe a diferença de volumetria de uma parede para outra. Aqui, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com este ambiente, eu ia aproveitar que existe um limitador de cor para trabalhar a cor daqui para cá e fazer com que esse lado de cá fosse menor, se isso aqui já fosse muito pesado, que para a grande maioria dos seres humanos e quase que a totalidade dos meus clientes, uma composição como essa seria absurdamente pesada. Eu estou com o primeiro cliente da minha vida que eu estou fazendo na casa dele, onde isso daqui seria perfeito para a minha cliente. Que é aquela que eu falei para vocês, pelo amor de Deus, ela falou para mim, pelo amor de Deus, cores pastéis na minha casa, não. Eu quero tudo colorido e muito. E eu falei, você sabe o que é saturar, né? Ela, sei, sature muito, tudo. Eu falei, opa, estou em casa. Bom, mas isso é raríssimo. E aí, essas coisinhas aqui nós já estudamos, não vou passar de novo porque não tem nenhum slide novo. A tríade, já mostrei o exemplo novo para vocês, né, que não estava no slide passado, que não cabe em qualquer lugar, porque uma tríade das cores secundárias, laranja, violeta, verde, muito difícil dele entrar num ambiente que não seja jovem, ou num ambiente que não seja efêmero. Gente, os ambientes efêmeros, e ambiente jovem também é efêmero, concorda? Vai mudar. Eles são dados a quantidade de cores maior e a cores mais saturadas em maiores proporções. Ok? Porque tudo que a gente vai ver no menor tempo, ele suporta mais. Falei isso aqui agora há pouco. Dei exemplos novos, alguns mais equilibrados do que esse carnaval que a gente viu aqui. Gente, mas esse é carnaval, talvez um pouco para a nossa cultura. Porque para os mexicanos isso aqui é hiper legal, tá? Pois olha lá o Barragan. Olha aqui alguns outros exemplos de arquitetos e designers mexicanos, que vocês vão ver muita coisa disso aqui que tem a ver com a cultura deles. E os africanos também, viu? Os africanos amam isso, só que os africanos, eles não são tão chegados no azul, no violeta, eles adoram amarelo, laranja, vermelho, né? Clima quente, cores quentes, muita cor, aquilo tudo que a gente já estudou. Aqui a técnica está meio errada, né? É até bom a gente ver que inclusive ela gera um certo desequilíbrio na hora que a gente bate o olho nela. Eu também. Mas o que acontece é que ela não gera a compensação do cansaço visual que a gente aprendeu lá quando eu falei da parte científica da retina e tal. Eu também gostei muito. Falei da harmonia acromática, dei até alguns exemplos, mas não fazia parte do material didático, né? E agora a gente está com eles aí. Gente, uma coisa que eu queria falar para vocês e aproveitar para deixar como dica, já está escrito, mas vou reforçar para vocês, guardem isso que vocês vão precisar para o resto da vida enquanto designers. A harmonia cromática, gente, ela é uma harmonia dada a pouca diferenciação de cor. Portanto, a gente ousa mais na forma, no volume e na textura. Por quê? Ambientes onde já se tem uma forma muito elaborada, muito detalhe, muita variedade, é tudo muito volumétrico. Se você ainda, além disso, você introduz cor, você tende a carregar demais o visual e a causar sensações perceptíveis e desagradáveis. Então, nas harmonias acromáticas, que é com uso de branco, preto, cinza, marrom, bege, a gente abusa mais desse tipo de uso. Se você vai usar a cromática, então faça volumetria. Também façam o seguinte, provoquem mais efeitos de luz, porque ela suporta mais. Tá? Mudem de textura. Um objeto que é liso, brilhoso, com outro que é mais rugoso, que é mais áspero. Isso diferencia muito na percepção, você não vê reflexo naquele outro. É gostoso, inclusive, de tocar. A gente sabe que nenhuma sensação visual ela é puramente visual. Quando você olha alguma coisa, você combina o tato, você combina o cheiro, mas você faz a sua parte no visual, que é o papel também nosso, né? Quando a gente lida com a técnica de cores. E aí vocês estão vendo aqui vários exemplos acromáticos,
onde a gente ousa mais da volumetria e das formas mais ousadas, né? Aqui tem uma variação de textura, tapete monocromático, mas uma textura exuberante, uma mudança de textura, ó, couro brilhante e algo aqui mais fosco no meio do tapete e mais rugoso, né? Mais denso. Então é bom notar esse tipo de diferenciação no uso dessa técnica. E uma que eu não havia ensinado, até porque isso é uma novidade, fez parte da minha tese de especialização em composição visual, eu não tinha amadurecido o suficiente para passar para vocês e hoje eu resolvi dar uma aprimorada, que é a questão da policromia. Então, o que acontece na policromia, gente? É quando a pessoa não tem uma sensação clara a ser passada, ou nem é a intenção dele fazer isso, porque ele quer provocar várias sensações indistintas. Então, quando é que normalmente a gente faz isso? Quando você quer agitar, quando você quer alegrar as pessoas, porque você está sentindo muitas sensações que sejam, mas cuidado, dependendo do público-alvo, da personalidade-alvo, você pode excitar de um ponto que irrita essa pessoa. Então tem que cuidar de onde colocar ela. E quem é analisado primeiro, a pessoa ou as pessoas que estão dentro daquele espaço, qual é o perfil psicológico dela. Então, essa técnica, ela pode remeter um pouco à acromia, que é a ausência de cores. Porque, na verdade, se não tiver nenhuma predominante, ela vai ter uma nulidade de sensações, porque uma anula o efeito da outra, né? Essa aqui já é o contrário da acromia, gente. Se você está trabalhando com policromia, precisa trabalhar com superfícies com menos volumetria, com menos diferença de texturas, porque senão a quantidade de estímulo pode ser muito grande, pode ser desagradável. E normalmente, para você trabalhar com uma policromia e não afetar tanto, não agredir tanto, você deve trabalhar com um fundo acromático, ou seja, trabalhar com preto, com branco, com cinza, em maiores ou menores proporções, para suavizar essas cores e para que elas não pesem tanto na sua composição. Você pode ter uma área toda branca em tudo e ter uma única parede com arco-íris, com todo o prisma de cores. É uma possibilidade. Para não ficar só no pensar, são coisas desse tipo aqui. Aqui, por exemplo, gente, tem um fundo acromático enorme aqui, né? Tudo é amadeirado, é cinza, é bege, o teto em branco, meio envelhecido, não sei se é envelhecido, se é madeira velha, ou se está encardida, não sei o que é isso. Mas enfim, tem uma coisa bacana, meio galpão industrial, e cada luminária tem uma cor diferente. O bom é que por elas estarem transparentes e a proporção delas serem pequenas, fica uma policromia hiper leve, né? Quem disse que usar muitas cores tem que ser pesado e vai ser pesado? Tudo depende da dosagem, tudo depende principalmente de dois fatores, quais são? Saturação e proporção. Eu falei de um terceiro em algum momento? Não. E aqui, ó, a mesma coisa. Agora aqui, vejam que já existe alguém predominante, né? Esse cara aqui, ele já pulou um pouquinho mais para o magenta, deixou o magenta tomar conta, e saiu das zonas azuis, chegou aqui e começou a carnavalizar. Beleza, não tem problema nenhum, porque aqui ele quis dar ênfase a uma sensação maior. Eu particularmente sinto, porque isso é uma característica do magenta, que tem uma alma feminina predominando nesse espaço. Parece que nessa casa a mulher mandava mais na decoração, a sala era mais frequentada por ela, ou ela que era a última palavra, né, do projeto. Oi? Ou morava sozinha, e ela é uma pessoa alegre, né? Porque, ó, amarelo e essa mistura. Faria se você pudesse isolar, mas como aqui está muita coisa, né? Pode, mas quando você está com tudo isso misturado, acaba batendo na policromia, né? Pode ser que ele tentou fazer isso aqui. Pode ser, ó, dependendo da proporção, você pode também ler como isso aqui tem uma tríade, e esse monte de policromia, lembra que eu falei que a policromia, ela tende à sensação de acromia, porque o que ressalta é o que está predominante, e ela se anula por ela estar muito misturada. Lembrem, a mistura de todas as cores é o branco, né, na percepção visual. Então você pode fazer isso também, e aqui virar uma tríade.
Mas eu ainda chamaria de policromia, porque está muito claro que ela queria fazer mistura de cores. Se ela pegasse só um único detalhe aqui, ponto, eu tenderia a acreditar que isso seria uma tríade. Mas ela usou muita coisa com arco-íris de cores, eu já chamaria de policromia. O que é abaixo da amarela? Eu acho que é uma luminária. Não é uma boca? Se for a boca, é um Pac-Man monstrengo com os dentes tudo bagaceira total. Eu acho que ele não queria fazer uma figura definida não, viu? Eu acho que era algo irregular. Policromia é o uso indiscriminado de cores que não se enquadra em nenhuma das técnicas anteriores. Só que precisa haver quantidade para gerar policromia. Tá? É o uso indiscriminado de grandes cores, de grandes quantidades de cores. Grandes quantidades de cores que não se encaixam em nenhuma das técnicas anteriores. Olha aqui ela usada de novo em outras situações. Ó. É um ambiente minimal, certo? Se não fosse esse aparelho, seria extremamente minimalista. A cozinha aqui também, né? Ela é minimalista, se não fossem essas cores. Todo mundo viu os exemplos? Posso passar? Vou mudar aqui então, tá? Um exemplozinho de fachada, né, para a gente não ficar preso só em design, fica um pouco na arquitetura também. Fica bem interessante. Aliás, não tem nada que caia melhor, na minha opinião, e que infelizmente mais batido também, do que fazer policromia em habitações populares. É o mais comum possível, né? Mais comum que isso, impossível. Todo arquiteto gosta de fazer isso em habitação popular. Mas lá já não é bem essa a origem, né? Que lá em Pirenópolis tem a ver com a questão, não é de ser popular, é porque existia uma linguagem da época da colonial, né? Que tinha aquela característica colorida das casas uma do lado da outra, talvez até por diferenciação, como tinham todos um estilo muito parecido, cada um queria uma cor para se destacar uma casa da outra, né? Deu aquela coisa que tem em Pirenópolis, que tem em São Luís, que tem muito em Olinda. Adoro relembrar isso, eu vivo lá no Pelourinho, né? Uma maravilha. Bom, em qualquer uma das cidades que tem essa manifestação da época colonial. E eu vou encerrar então essa gravação aqui, para a gente ter separadinho lá para as aulas que vocês vão assistir depois. E vamos começar a falar um pouco de psicologia de cores, vamos entender agora o que cada uma delas significa para a percepção humana, tá?